Boa noite, irmãos. Nós saudamos a toda a igreja em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos que se fazem presente aqui, os nossos irmãos e amigos internautas, para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, onde faremos a leitura e a exposição bíblica no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vou pedir aos irmãos, por gentileza, que se coloquem em pé, para que assim façamos a leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós faremos a leitura do verso 4 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oremos ao nosso Deus. Podem sentar. Os irmãos sentam e vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, nós te bendizemos esta noite, Pai, por tão grande dádiva. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para que venhamos contemplar a obra redentora de Cristo ali na cruz do Calvário em nosso favor, Pai Santo. Como precisamos, ó Deus, desta lembrança. Pena, Deus, que a maioria das tuas criaturas tem lembrado apenas, ó Deus, no final de cada ano. Mas nós estamos aqui, Senhor, tão certo que precisamos dessa lembrança a cada amanhecer. Para que assim vivamos, ó Deus, na esperança daquele que um dia se fez pecado por nós, retorne com toda a sua glória, todo o poder, para que assim, ó Deus, possamos um dia estar. Tu sabes, ó Deus, que é a nossa esperança. Nós também queremos te pedir nesta noite, ó Espírito Santo de Deus, Espírito, a obra redentora de Cristo nos corações que aqui se encontram, Pai. Nós não conhecemos todos que foram trazidos nesta noite, mas, Senhor, o nosso desejo é que todos que irão ouvir hoje um dia possa adentrar, Senhor, no teu reino, Pai. Vem, Deus, falar aos nossos corações, usa o teu servo como um instrumento das mãos, como o menor do teu servo, Pai. Que nesta noite o teu nome venha ser glorificado e a tua igreja edificada, Pai. Ó Deus, nós te suplicamos nesta noite as tuas bênçãos espirituais, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu trago nesta noite uma exposição bíblica do capítulo 53, mas o finalzinho também do capítulo 52 nós iremos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E o que é que nós iremos tratar? Nós iremos tratar dos anúncios de Deus, dos anúncios de Deus. A nossa palavra está intitulada Deus anuncia coisas novas. Deus anuncia coisas novas, né? Quem é que não gosta de coisas novas? Pois bem, na palavra de Deus nós encontramos coisas novas, né, que Deus tem trazido para mim e para você. Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo, mas muitas delas estão encobertas aos olhos desta humanidade. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o texto, né, que fala da história da redenção. Pois bem, a história da redenção
é marcada de coisas novas. Nunca de coisas antigas, mas de coisas novas. É bem verdade, né, que nós fizemos uma leitura no capítulo 46 de Isaías, que fala que nós precisamos pensar nas coisas antigas, né? Mas são coisas antigas que nos traz uma renovação. E o nosso objetivo nesta noite, meu irmão, amigo, querido internauta, é que Deus venha falar coisas novas, anunciar coisas novas aos nossos corações. E, meus irmãos, né? O grande reformador João Calvino, ele, em suas Institutas, ele diz o seguinte, que Jesus Cristo não foi menosprezado por Deus, mas ele foi amado por Deus de tal forma que escolheu ele para ser homem, Deus aqui na terra, demonstrar a sua glória. Mas, por outro lado, né, Calvino diz também que Deus, na sua infinita bondade misericordiosa que ele tem, que ele exerce, ele disse o seguinte, que Deus, ele não viu Cristo naquele momento, mas viu eu e você. E diante daquilo que ele viu, ele disse que Deus não enxergou nada de salvação entre, não havia nenhum salvo, nenhum sequer, porque todos haviam se extraviados. E de uma vez eles se fizeram inúteis diante de Deus. Mas Deus fez cair sobre a minha e a tua iniquidade. E veja bem, a minha e a tua iniquidade trouxe um castigo grande para Jesus Cristo. Castigo esse que o profeta Isaías, profeta que narra com mais precisão a dor, a angústia, o sofrimento que Jesus Cristo passou em prol de nós. Nós iremos dividir a nossa palavra, falando nesta noite, que Deus anuncia coisas novas, né? Iremos dividir, sendo o capítulo 52, adentraremos no capítulo 53, né, em 3 tópicos, tá certo? Todos eles iremos tratar que Deus anuncia coisas novas. Fizemos a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós precisamos, para melhor compreensão desses anúncios novos de Deus, adentrarmos também no capítulo 52. Pois bem, a nossa palavra está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, Deus anuncia a descredibilidade de sua mensagem. Isaías, ele mostra que o povo não deram crédito à mensagem de Deus, ou seja, o povo não ia dar crédito, não daria crédito à vinda do Messias, não daria. E isso aconteceu muito antes do nascimento de Cristo. Isaías, ele nos traz em sua escrita o capítulo 52, mostrando que Deus anuncia a descredibilidade de sua mensagem, ou seja, não houve nenhum sequer que desse crédito à mensagem pronunciada pelo profeta Isaías, a não ser aqueles que foram impulsionadas pelo Espírito de Deus. Mas Isaías, ele declara que, humanamente falando, não havia a mínima possibilidade de crença na mensagem profética, quanto também na mensagem que Cristo trouxe a esse mundo. Meus irmãos, Isaías, ele narra dizendo que se não há crédito à minha mensagem, como eles dariam crédito também à mensagem daquele que diria que era o Filho de Deus? Veja bem, Isaías 52 nos mostra, Deus anuncia a descredibilidade de sua própria mensagem. Isaías 52, o verso 13. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como a raiz que saía de uma terra seca, não tinha formosura, nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. E o verso 3.
era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Meus irmãos, que coisa nova, né, irmãos? Que coisa nova que Isaías, ele narra. Parece que Isaías já tinha vivido aqueles dias ali, mas não. Isaías estava anunciando ainda aquilo que ia acontecer. Por isso, né, que nós intitulamos a nossa palavra dizendo, declarando, afirmando que Deus anuncia coisas novas antes que elas aconteçam. Deus está aqui nesta noite, através do seu Santo Espírito, anunciando coisas novas a nós, coisas que ainda não aconteceram. Pois bem, o nosso primeiro tópico diz o seguinte, que Deus anuncia a descredibilidade de sua mensagem. Irmãos, Deus nunca fez algo assim, de arrudeio, para que os pecadores viessem compreender instantaneamente a sua palavra. Mas veja bem, olha, irmãos, que coisa obscura para os nossos olhos. Há uma pergunta aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, Isaías já estava, irmãos, profetizando quem iria dar crédito à vinda do Messias. Quem daria crédito ao seu nascimento? Quem daria crédito à sua morte? Quem daria crédito, né, à sua ressurreição? Quem daria crédito ao retorno de Cristo? Meus queridos irmãos, a coisa é tão séria, é tão problemática, que até mesmo entre a casa profética, a casa de Jesus, a família de Jesus, os discípulos de Jesus, os profetas de Jesus, havia entre eles ali incredulidade. Mas aí, veja a pergunta, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Pois bem, para compreender a mensagem profética, para compreender Cristo como Senhor e Salvador, Isaías, ele pergunta, a quem se manifestou o braço do Senhor? Meus irmãos, tem que ser uma manifestação poderosa do alto para que o pecador, ele dê credibilidade à mensagem escrita. Mas o verso 2 diz, o verso 12 diz, verso 14, né? O verso 14 diz, como pasmaram muitos à vista dele, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ele diz, irmãos, que não havia nenhuma beleza em Cristo. Mas, irmãos, onde era que estava Cristo? Onde era que estava Cristo? Que o profeta Isaías já estava proclamando. Ele não havia nascido ainda. Ele ainda não fazia parte da linhagem dos homens. Mas nos eternos decretos de Deus, Deus está anunciando a Isaías coisas, né? Aquele que viria, mesmo sem formosura, sem beleza, sem nada que chamasse a atenção do pecador, mas esse seria realmente o prometido de Deus. E o verso 15, meus irmãos, diz, assim causaram admiração às nações. E os reis fecharam a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado e aquilo que não ouviram, entenderão. Então, veja bem, primeiro, né, Isaías diz, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevará e será muito sublime. Mas quem é que vai dar crédito? Quem vai dar crédito a essa mensagem profética? Irmãos, só mesmo aqueles que o braço forte do Senhor queira revelar. Veja bem, nós fizemos aí um paralelo entre o capítulo 53, os 3 primeiros versículos, e os 3 últimos versículos do capítulo 52. Quando Isaías diz, eis que o meu servo procederá com prudência. Então, veja bem, meus irmãos, né? Há uma promessa de Deus no livro do profeta Isaías, dizendo o seguinte,
nós dividimos a nossa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto é Deus anuncia a descredibilidade de sua mensagem. E o profeta Isaías, no capítulo 53, ele começa um questionamento, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço forte do Senhor? Irmãos, um dia nós também não críamos nessa palavra. Para que eu viesse crer, para que você viesse crer, para que outras pessoas também venham crer, é preciso que o braço forte de Deus seja revelado na mente e no coração dessa pessoa. Por quê? Porque Isaías descreve que a descredibilidade era tão grande, mas tão grande, que não havia nele nenhuma formosura. Ou seja, irmãos, Isaías descreve, olha, aquele que vem, aquele que é o Salvador, não existe nele nenhuma formosura, nada que lhe chame a atenção. E o que é que nós entendemos por isso, meus irmãos? Não adianta a gente manipular um culto para agradar o homem, para chamar a atenção do homem. A gente poderia botar aqui um dos melhores pregadores, que chamasse a atenção dos pecadores. Mas se o braço forte do Senhor não for revelado, essa pessoa nada feito. Aqui está escrito que Deus colocou em Jesus Cristo um homem desfigurado. E esse homem, irmãos, não tinha nenhuma aparência a ponto de ser desprezado. Mas Isaías, irmãos, lembre que ele diz, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, a manifestação do Espírito Santo de Deus é quem faz uma pessoa convencida dos seus pecados e do senhorio de Cristo. Portanto, nós estamos falando, Deus anuncia o quê? Coisas novas. Muito bem, né? Primeiro destaque, Deus anuncia o quê? A descredibilidade do povo. Isaías profetiza numa época de incredulidade. Nós estamos falando de Cristo numa época de incredulidade, uma época que as pessoas já não querem ouvir a mensagem real. E em segundo lugar, irmãos, Deus anuncia a prudência de Cristo como servo. Veja, irmãos, que esse anúncio, nós vamos ter que voltar um pouquinho ao capítulo 52, e assim adentraremos no capítulo 53, Deus anuncia a prudência de Cristo como servo. Ou seja, Deus prepara Cristo para ser servo. E aí nós podemos dizer assim, a sua prudência como servo, né? A sua permanência ali, diante de Deus, né? Diante das ordenanças de Deus que ele havia anunciado, né? Só o verso 13 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá o quê? Com prudência será exaltado e elevado e será muito sublime. Mas primeiro ele precisava ser o quê? Prudente. Ou seja, Deus anuncia coisas novas. Deus anuncia a prudência de Cristo como servo. Eis que o meu servo procederá com prudência. Cristo, na verdade, meus irmãos, ele veio, né, como um servo prudente, o mais prudente de todos os homens. E, irmãos, Isaías, capítulo 53, agora entraremos no capítulo 53, no verso 4. O verso 4 diz o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Primeiramente, irmãos, o que é que nos chama a atenção? Que Isaías diz que ele foi prudente. Mas Isaías também diz que, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja bem, irmãos, Isaías não está dizendo, né, que o crente não adoece. A enfermidade aqui é o pecado. A enfermidade aqui é o pecado. É o pecado que mata. É o pecado que condena. É o pecado que destrói. E Cristo, né, ele tomou sobre si a minha e a tua enfermidade. E carregou as nossas dores. Veja bem, meus irmãos, essa dor que Isaías ele está trazendo de novo,
ele estava falando o seguinte, que ia ser uma dor tão grande, meus irmãos, que o ser humano não teria a possibilidade de suportar. Mas Cristo, ele suportou por nós. Irmãos, nós teríamos mais ou menos a probabilidade de sentir a dor e suportar a dor de uma pessoa só, de uma única pessoa. Mas suportar as dores, irmãos, de todos os pecadores, seria impossível a gente suportar todas as dores. Meus irmãos, Mateus, ele descreve que Jesus Cristo, lá no capítulo 57, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, mas deixa marcado aí Isaías 53, olha a descrição aí que Mateus nos traz em mente. Mateus capítulo 27. A expressão da dor, da angústia, do peso, da dor, da traição, do meu pecado, do seu pecado, fez Cristo bravar lá no verso 46, dizendo, Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? A dor, né, a angústia que passava ali em Jesus Cristo, e ele como homem, ele deu aquele brado ali, por quê? Por que me desamparaste? Ou seja, porque, meus irmãos, Deus tinha mesmo que desamparar naquele momento ali, deixar que a minha dor, a sua enfermidade, o nosso pecado fosse ali tomado por Cristo, porque ele seria o cordeiro vivo que seria imolado em meu e no teu lugar, para que assim pudéssemos, irmãos, ter comunhão com o nosso Deus. Meus irmãos, e muitas vezes, meus irmãos, nós temos desapontado ainda. Estamos desapontados com Deus. Nós não estamos, irmãos, realmente agindo, né, com essa prudência. Veja que ele foi prudente comigo, eu preciso ser prudente também com ele. Nós precisamos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos faltosos com ele. Nós estamos faltosos com ele. Então, essa foi a angústia, né, que Isaías, ele trazendo ali coisas novas naqueles dias, como o Espírito Santo de Deus também esclarece as nossas mentes, trazendo coisas novas, o profeta Isaías, ele declara, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, o quê? Todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos condenava, ele tomou sobre si. Vamos ver a narração completa, o verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, havia transgressão e iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pisaduras fomos sarados. Irmãos, é por isso que quando Deus olha para nós pecadores, o que Deus vê em mim e você? O que você acha? Irmãos, quando Deus olha para mim, pecador, e para você, pecador, o que Deus vê em nós? O quê? Será que nós temos certeza que é mesmo Cristo que Deus vê em nós? Deus vê em mim e você, Cristo. Meus irmãos, será se a igreja realmente de Deus estivesse nessa convicção, será que ela não seria mais prudente? Porque, meus irmãos, nós temos demonstrado tanta prudência para as coisas humanas, mas com tanta prudência. E aí, meus irmãos, é a pergunta, será que Deus vê em mim e em você Cristo? Irmãos, olha só. Presta atenção no verso 5. Mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê?
Irmãos, havia um ferimento grande na minha vida e na sua vida, chamado de pecado. Deus via esse ferimento. E em Cristo, meus irmãos, esse ferimento foi sarado. Ou seja, Cristo nos acobertou. Nos acobertou. E quando Deus olha do céu e vê você e eu, mesmo diante das nossas limitações e inquietações, Ele não vê mais essa chaga aberta. Ele não vê mais esse ferimento. Ele não vê mais essa enfermidade. Mas agora Ele vê Cristo que cobriu, é como se fosse uma faixa. Nós estamos enfaixados em Cristo, a ponto de Deus não ver eu e você como pecador, mas ver Cristo como o nosso intercessor, aquele que pagou todo o preço para nos libertar lá do império das trevas. Mas, irmãos, será que a nossa vida realmente diz isso? Irmãos, olha a prudência de uma pessoa que está pagando. Você paga para que o seu filho vá à escola. Então você exige dele. Já pensou, meus irmãos, se nós tivéssemos que levar os nossos filhos após o intervalo, após o chamado recreio, para a escola? Quando chegasse no final do ano, ele seria reprovado, com certeza. Quantas aulas ele estaria perdendo? Isso é, se pudesse ainda entrar na escola. Mas nós somos muito prudentes com isso aí. Agora, na casa de Deus, aí eu posso chegar, tá certo? Na metade do culto, sem nenhum problema, porque é de Deus. Irmãos, parece-me que nós não temos ainda essa prudência, essa visão daquilo que foi feito por minha causa e por tua causa. Aí a gente não age com prudência, mas quando é as coisas do mundo, nós agimos com prudência. E aí eu quero lhe perguntar uma coisa. Nós estamos chegando no final do ano, né? E nas escolas, nas universidades, algumas pessoas são aprovadas e outras reprovadas. Como é que você se encontra diante de Deus? Diante da sua vida, você acha que é uma pessoa reprovada ou acha que foi uma pessoa aprovada diante de Deus esse ano? O que Deus poderia falar para você, o que você poderia ouvir de Deus? Eu sei da minha vida e você sabe da sua. Você sabe como é que está andando com Deus, você sabe da sua prudência. Quanto eu sei da minha, ou da minha imprudência diante de Deus. Mas, irmãos, quando nós passamos a observar que realmente Cristo, Ele fez realmente coisas novas por mim e por você. Nós vamos para o verso 7, que diz o quê? Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a boca. Por quê, meus irmãos? Como é que nós entendemos isso? Cristo não abriu a boca. Ou seja, meus irmãos, Isaías está descrevendo, né? Ele não mandou Deus parar. Para, Senhor, eu não aguento mais. Bom, eu já sofri demais, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa cruz, essa angústia, esses espinhos. Para. Mas, meus irmãos, né? A confissão de Westminster, né? Os grandes teólogos, baseado aqui no texto 50, no texto que foi lido de Isaías 53, eles chegaram à conclusão que Cristo não podia mandar Deus parar, porque ainda faltava completar-se o nome dos seus escolhidos. Aqueles que ainda iam crer, Cristo precisava suportar aquela dor. Por isso que o profeta Isaías diz que como que vai ao matadouro, que não abre a boca, Cristo também, em momento nenhum, ele pediu a Deus, Senhor, para Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas a Bíblia diz, nessa descrição de Isaías, que ele silenciou. Ele diz, eu estou pronto para pagar pelo último pecador. Nós não sabemos qual é o último pecador que vai ser arrebanhado,
junto ao aprisco de Cristo. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa. Talvez ele ainda venha nascer. Talvez ele ainda venha nascer. Mas o seu pecado já foi pago antes do seu nascimento. Meus irmãos, essa visão que nós... E se realmente a igreja tem essa visão, nós iremos, irmãos, ter uma vida de quê? De maior prudência diante de Cristo. Por quê? Porque nós pontuamos, meus irmãos, que em segundo lugar, Deus anuncia a prudência de Cristo, né? O silêncio de Cristo, simplesmente em prol da minha e da tua vida, para que eu e você não viessem aí na condenação eterna. Mas, meus irmãos, como é que está a nossa prudência diante de Deus? Será que nós reconhecemos mesmo, né, que esse preço foi pago por mim, esse sofrimento foi por minha causa? Será que realmente nós estamos levando a nossa vida, uma vida grata a Deus, uma vida de alegria, uma vida de perseverança nas coisas eternas, ou estamos, né, com aquele cristianismo frio? Meu irmão, minha irmã, assim, que Deus sempre tem dado uma oportunidade para que a sua igreja, ela seja prudente, né? Vamos pegar esse pedacinho de dias que restam em 2015, poucos dias restam, né? Vamos encarar esse resto de ano com maior prudência diante de Cristo. Vamos fazer aquilo que nós não fizemos em todo o ano e adentraremos, meus queridos irmãos, 2006 com maior prudência diante de Cristo. Por quê? Porque Isaías diz que Deus anuncia coisas novas, anuncia a prudência de Cristo como servo. E se você é servo, se você é serva, juntos, irmãos, nós iremos, irmãos, ter uma vida de maior prudência. Terceiro e último lugar, irmãos, da nossa palavra. Estamos falando, irmãos, que Deus anuncia o quê? Hein, gente? Deus anuncia o quê? Coisas novas. Em primeiro lugar, Deus anuncia o quê? A descredibilidade de sua mensagem. A mensagem profética não havia credibilidade. A mensagem que Cristo veio também com ela não havia credibilidade. Olha, meus irmãos, é uma prova que não houve credibilidade, que Cristo foi tirado a sua própria vida. Então não havia credibilidade na mensagem de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, é que Deus anuncia o quê? A prudência de Cristo. Isaías descreve, né, que ele não abriu a sua boca. Em momento nenhum ele pediu, para, eu não suporto mais. Não vale a pena sofrer por esses pecadores. Mas ele estava pronto para sofrer pelo último pecador. E em terceiro e último lugar, irmãos, Deus anuncia o estado dos pecadores. Deus já começa a anunciar através do profeta Isaías coisas novas. Deus anuncia o estado dos pecadores. Verso 6. Todos nós, Isaías capítulo 53, o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de quem? Minha, sua, de todos nós. Irmãos, veja bem, olha como é que Isaías descreve aí coisas novas. Todos nós andávamos como? Desgarrados como ovelhas, ou seja, fazendo o que bem queríamos. Mas é assim que o mundo vive. O mundo hoje está vivendo do jeito que eles querem. Estão vivendo aí em loucuras. Mas era assim a minha vida e a sua vida. Nós vivíamos, irmãos, andávamos desgarrados como ovelhas. Sem ter o quê? Desgarrado aqui, irmãos, a interpretação bíblica é que sem Cristo, meus irmãos, o homem anda desgovernado. O homem anda sem pastor. O homem anda sem orientador. O homem anda sem o Espírito Santo. O homem faz o que quer e o que bem quer. Por quê? Porque ele não tem um guia. E o nosso primeiro guia, meus irmãos, é hoje o Espírito Santo. É aquele que traz à memória a obra de Cristo, que nos traz, né, a grandeza de Deus. É aquele que coloca a sua igreja no prumo. É aquele que orienta. Então, como é que está a sua vida? Você sente-se que é uma ovelha de Cristo? E Cristo está colocando você no prumo? E Cristo, né, tem realmente tomado, né, todos os seus pecados e é aquele que governa a
sua vida, ou você é uma pessoa que está aqui, ou que esteja nos ouvindo, é uma pessoa que gosta de fazer o que bem quer, ou seja, gosta de andar à vontade. E você que está aqui ainda anda dessa forma, pede a Deus: Senhor, eu quero ter um pastor. Eu sou ovelha e estou desgarrado. Eu estou fazendo o que eu quero, eu estou andando por caminhos tortuosos. Eu estou fazendo coisas, né, que desagradam a ti, desagradam a mim mesmo, a minha família. Traz-me de volta ao teu aprisco. Hoje é uma oportunidade rica para você fazer isso. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si, ou seja, sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, e quando a iniquidade de um pecador, ela caiu sobre Cristo, Cristo vai fazer dessa pessoa uma ovelha não desgarrada, mas uma ovelha que lhe obedeça. E aí, meus irmãos, Deus, Cristo, o Espírito Santo, eles se encarregarão de colocar essa ovelha no prumo. Abra sua Bíblia aí, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E veremos, irmãos, que aqueles que são de Cristo não podem viver desgarrados, não podem viver. E você que está aqui nesta noite, se você está andando desgarrado, se Cristo pagou já um alto preço por você, mesmo ele sendo desprezado, obrigado. Olha o que está escrito aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, o que era que acontecia, irmãos? Não teria julgamento para nós. Mas o verso 32 diz o quê? Mas quando julgados, somos o quê? Por quê? Precisamos de ser disciplinados pelo Senhor. Então, meus irmãos, queridos amigos, vocês estão nos ouvindo, nos acompanhando pela internet. Os irmãos que aqui se fazem presente, é certo. As ovelhas de Cristo têm pastor. E é ele que vai trazer o quê? Julgamento quando? Aqui, não é na eternidade. Então, veja bem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse que quando somos disciplinados pelo Senhor, justamente é para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Que nós não podemos viver desgarrados, fazendo a nossa vontade, quebrando a lei de Deus. Nós não podemos dizer mais assim. Por quê? Porque Deus vai tratar conosco, ou seja, tem que haver o quê? Uma disciplina, para não sermos condenados como o mundo é. A disciplina, irmãos, que Deus traz para nós, servos dele, filhos de Deus, é aqui, não é na eternidade. Então, irmãos, que o Espírito Santo abra os nossos olhos nesta noite. Nós não podemos viver desgarrados. Nós temos que viver com prudência diante daquele que foi prudente, diante daquele que foi rejeitado. É verdadeiro que nós, desgarrados como ovelhas, somos curados, né, com açoites de Cristo. Nós somos, irmãos, curados, né, com os açoites que Cristo levou. Veja bem essa descrição, né, que Pedro também faz. Seus açoites proporcionaram o remédio para a nossa cura, mas nossa cura é dependente de aplicarmos o remédio pela fé em Cristo. Se isso não acontecer, Deus também irá nos açoitar, para não morrermos como o pecador morre, sem destino, sem herança eterna. Pois bem, meus irmãos, nós chegamos ao fim da nossa palavra. Lembre-se que nós tratamos nesta noite que Deus anuncia o quê? Coisas novas. Eu queria que vocês fossem dormir e passassem a semana
pelo menos certo destes 3 pontos. Deus anuncia coisas novas. Primeiramente, Deus anuncia o quê? A descredibilidade da sua mensagem. Deus anuncia a descredibilidade da sua mensagem. Segundo lugar, Deus anuncia o quê? A prudência de Cristo como servo. E em terceiro lugar, Deus anuncia o estado dos pecadores perdidos, desgarrados, né, sem governo, sem um pastor, sem uma orientação, sem discernimento, caminhando para a perdição. E através de Cristo, Cristo foi lá e nos arrebanhou e aqui estamos. Mas precisamos viver também com prudência. De outra sorte, seremos também disciplinados. Irmãos, o que esse texto pode nos trazer como aplicação? Nós iremos concluir com 3 aplicações. Primeiro, Deus anuncia que Cristo foi ferido por tua causa. Tá certo? Lembre-se, se só tivesse você como pecador, irmã, Deus tinha mandado Cristo para ser ferido por tua causa. E, meus irmãos, o que é que isso nos chama a atenção? Alguém, né, que foi triturado por mim. Alguém que foi ferido por mim. E isso aí nós encontramos no verso 8 do capítulo 53. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido, né, por causa da minha e da sua transgressão. Meus irmãos, como nós precisamos se nos prostrar diante disto, irmãos. Ele foi ferido, humilhado por minha causa. Sem ter feito nada, ele fez. E em segundo lugar, irmãos, a segunda aplicação, a primeira, que Deus anuncia explicitamente que Cristo foi ferido por tua culpa, em teu lugar. Segunda aplicação que esse texto nos traz, Deus anuncia que Cristo desceu à sepultura por tua causa. Cristo não era para ter morrido. Não era. Uma das coisas marcantes na vida do ser humano chama-se a morte. E Cristo não era para ter morrido. Porque, meus irmãos, quem já se ouviu falar que um Deus Criador dos céus e da terra, Cristo, Deus, homem, viesse morrer? Mas, irmãos, Deus quis assim. Deus anuncia, né, que Cristo desceu à sepultura por tua causa. Por tua causa. Ou seja, todos os pecadores são cúmplices da morte de Cristo, da sepultura de Cristo. E pensa uma coisa, né? Qual o desígnio de uma pessoa que mata outra, que tira a vida de outra? Ele vai ser penalizado. Por isso que o mundo sem Cristo vai ser penalizado. Nós não iremos ser penalizados. Por quê? Porque ele fez isso propositalmente. Porque ele quis dar sua própria vida, descer à sepultura por mim e por você. Veja, irmãos, que isso está escrito no verso 9 do capítulo 53 do profeta Isaías. E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico da sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. É isso que nos chama a atenção. Nunca tivesse cometido injustiça. Porque, veja bem, o salário do pecado é o quê? Cristo pecou? Ele não pecou. Mas o meu pecado, o seu pecado, quando ele tomou aquilo que Deus havia decretado, que o salário do pecado é a morte, ele tomou sobre si, e aí ele teve que descer à sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, pecado, nem houvesse engano na sua boca. Ele mesmo assim desceu à sepultura. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que também é Mateus, lá no capítulo 27, ele faz também essa narração, né, que ao pôr do sol chega um homem rico,
chamado de Arimateia, por nome de José, o qual, né, havia tornado-se discípulo de Jesus, e foi esse homem, né, que pediu para fazer o sepultamento de Jesus Cristo, José de Arimateia, às escondidas, né, porque se ele fosse falar isso na presença dos judeus, ele também seria morto. Era um cidadão, a cidade, era um homem benquisto, mas ele não podia ousar de pedir o corpo de Jesus Cristo para fazer o sepultamento em vista, de jeito nenhum, ele seria também crucificado. Mas às escondidas, né, ele foi até Pilatos e pediu, permite, né, que eu faça o sepultamento de honra dele. Irmãos, coisas novas, né, que Isaías estava ali dizendo, antes do Messias nascer, que ele tinha que descer a sepultura por minha causa, por tua causa, e seria, irmão, sepultado como ímpios. Os homens iníquos são também sepultados. Pedro, no capítulo 2, verso 22, diz, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca, nenhum juiz o julgou, réu, condenado, nenhum. Mas foi por mim e por sua culpa que ele fez tudo isso aí. Como é que tem sido a sua vida diante de Cristo? Porque você sabe, meu irmão, que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Como estamos encarando essa realidade? Terceira e última aplicação. Deus anuncia que foi do seu próprio desígnio. Né? Meus queridos irmãos, isso é que é o mais importante. Nós estamos trazendo 3 aplicações para nós. Lembrando que o tema da nossa mensagem foi que Deus anuncia coisas novas. Primeiro nós falamos que Deus anuncia a descredibilidade da sua mensagem. Segundo nós falamos é que Deus anuncia a prudência de Cristo como servo. E em terceiro lugar nós declaramos que Deus anuncia o estado de pecadores. Fizemos 3 aplicações, conclusória. A primeira aplicação, Deus anuncia que Cristo foi ferido por minha culpa e pela tua culpa. Segunda aplicação, Deus anuncia que Cristo desceu à sepultura por minha causa. Não foi pelos seus próprios pecados, que ele não pecou, mas pelos nossos próprios pecados. E terceira e última conclusão, Deus anuncia que foi do seu próprio desígnio, ou seja, não foi da minha vontade, não foi da sua vontade, que Deus fizesse toda essa obra gloriosa, mas ele decidiu. Mas você poderia perguntar, pastor, por que Deus fez isso? Meus irmãos, caros irmãos, se Deus não tivesse feito isso, Calixto, todos nós seríamos condenados. Todos nós. Por quê, pastor? Porque todos nós andávamos como ovelhas desgarrados. Todos nós jamais poderíamos dar crédito à mensagem do Senhor. Todos nós éramos imprudentes diante de Deus, mas foi, irmãos, do seu próprio desígnio. Olha o que está escrito aí no capítulo 53, no verso 10. Todavia, foi da vontade de quem? Isaías 53, 10. Estamos declarando que Deus anuncia que foi do seu próprio desígnio. O verso 10 do capítulo 53 de Isaías diz, todavia, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, tudo o que aconteceu foi desígnio de Deus. Por quê? Porque um dia ele nos amou. E ele quis o quê? Anunciar coisas novas. Ele quis anunciar a descredibilidade de sua mensagem, mas mesmo assim deu continuidade. Ele quis anunciar a prudência de Cristo. Ele quis anunciar o estado meu e teu como pecador. Mas também anunciou que Cristo, seu Filho, estava sendo ferido pelo meu pecado, pelo seu pecado. Que Cristo desceu à sepultura pelo meu pecado e pelo seu pecado. E que tudo que aconteceu foi providência dele. Ou seja, nós não fizemos nada. Mas uma coisa ele quer, minha e sua. Que levantamos. Você que não tem feito isso, levanta essa bandeira.
Levantemos agora essa bandeira e venhamos, meus irmãos, declarar que realmente Jesus Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo, ele vive. Vamos, meus irmãos, se a nossa cidade está mais iluminada, é uma iluminação que nós estamos vendo aí, antropocêntrica, não há um brilho de Cristo na vida das pessoas. Só pode acontecer um brilho, uma iluminação, uma alegria na vida das pessoas, realmente, se Cristo se fizer presente. Ou seja, se o braço forte do Senhor for revelado na vida de um pecador. Meu desejo é que esse final de ano nós podemos, irmãos, narrar essas verdades para a nossa família, para que Cristo realmente brilhe em seus corações e eles tenham, a convicção que toda a obra redentora de Cristo foi realmente desígnio de Deus em prol de nós, míseros pecadores. Mas, irmãos, que tenhamos uma vida realmente grata ao nosso Deus, que o mundo possa ver realmente algo de diferente na minha vida e na sua vida, como homem, como uma mulher, como um jovem, como um adolescente, salvo, liberto dos seus pecados, que agora não anda mais como andava antes, como uma pessoa desgarrada, mas agora anda diante de um pastor que rege a sua vida, não o pastor Miranda, mas o pastor dos pastores, o Deus criador de todo este universo. Que Ele te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém, irmãos.